Muito bem, começando o nosso estudo abençoado de hoje, dando sequência no nosso livro Vitória sobre a Depressão, da nossa querida Joana, nosso querido Divaldo. Para começar, vou pedir a Cristo para fazer a oração para a gente dar início. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Só de amor que me conduz, nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Compadeça-se de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Que essa humilde prece possa trazer a luz para o nosso estudo. Que assim seja. Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 14, Responsabilidade de Consciência. Semana passada a gente falou das marcas morais, né? A gente vai construindo ao longo do caminho. Você não podia ser menos humana? Que isso? Não, porque cada capítulo desse livro, entendeu? O rasgo está chegando quase na nuca. Não, porque ela é profunda, né? E séria e certa no que ela fala. Bom, a gente vamos ler, né? E fazer o comentário. Quer começar, Tati? Pode ler, tipo assim, uma página e meia, mais ou menos. Uma página no comecinho da outra. Responsabilidade de consciência. Mede-se a responsabilidade em torno dos atos do indivíduo de acordo com o nível de consciência moral que ele se encontra. A aquisição da consciência amplia-lhe os horizontes da percepção da realidade terrena, dos objetivos que deve perseguir, das dificuldades a superar, das conquistas que o projetarão espiritualmente. Enquanto jornadeava sob a exclusiva dominação dos instintos agressivos que herdara das experiências anteriores, o discernimento encontrava-se obumbrado, sem a possibilidade de eleger aquilo que lhe seria de magna significação para o auxiliar no processo da evolução. O comportamento era resultado dos atos reflexivos, repetitivos, que o mantinham no nível de consciência adormecida. Predominava em sua natureza o egoísmo, na condição de equipamento de defesa, que de alguma forma mantinham na área das sensações e dos interesses mesquinhos, sem os estímulos necessários à aquisição da beleza, da sabedoria, dos valores espirituais da vida. Dilatando-se-lhe a capacidade de entender os objetivos existenciais, logo se apresentam os impulsos que o induzem à observação, à experiência de novos conteúdos emocionais relevantes, que são atributos do pensamento e do sentimento. Nessa grande jornada que o espírito compreende, saindo das trevas da ignorância para a luz do saber, cada passo dado é avanço que mais predispõe a novos tentames, que sempre o enriquecerão de alegria e de motivos para viver. A vida carnal é incomparável concessão do amor, que faculta ao princípio inteligente do universo, a fim de proporcionar-lhe os fatores mesológicos favoráveis ao desabrochar da consciência plena. O significativo empreendimento de iluminação favorece-o, então, com valores existenciais que rompem a couraça do ego e liga ao profundo que é, tornando a marcha agradável aos seus desafios
transformados em oportunidades preciosas de que necessitam. Continua? Tá bom. Bom. A palavra obumbrado, né? De obumbrar, anuviar, sombras, quando fica com a visão prejudicada. Então, quando ela fala, o discernimento encontrava-se obumbrado, ou seja, meio que oculto. O discernimento estava ainda para desabrochar, para sair à luz. Estava sobre a escuridão, sobre as névoas, sobre as sombras. Sem a possibilidade de eleger aquilo que seria de magna significação. Ou seja, ele não tinha o discernimento ainda para entender o que era realmente divino, o que era realmente bom, o que realmente ia trazer felicidade, porque estava preso no instinto. E aí? O que você entendeu, Tati? Ai, meu Deus, eu não entendi, foi nada. Não, aqui, como é que eu vou explicar aqui, gente? Eu não sei explicar. Ah, sim. Que segue os comportamentos repetitivos, aí eu não entendi. Ela está falando, pelo que eu entendi, que conforme você vai desenvolvendo a consciência moral, no primeiro parágrafo, mede a responsabilidade em torno dos atos de um indivíduo de acordo com o seu nível de consciência moral. Conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai melhorando, tanto intelectualmente quanto moralmente, ele vai adquirindo esse discernimento, a compreensão dele mesmo e da aí, vida. conforme ele vai tendo consciência, vai aumentando a responsabilidade. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Entendeu? Aí o comportamento que tinha aqui, ó, mantinha adormecido. No corpo que ela fala, nessa jornada obumbrada aqui, ele está lá no instinto ainda. Ele está preso ainda lá no início da evolução, no instinto, ele não tem muita noção. Ele está vivendo igual os animais, que vivem seguindo o instinto para sobreviver. Né? Faz o que o instinto pede para que eles não morram. Né? Então, ele tem um discernimento muito curto, muito pequeno. E conforme ele vai se elevando, vai entendendo, vai tendo a necessidade de aprender mais, ele vai observando o meio ambiente em que ele se encontra, ele vai desenvolvendo a capacidade de se melhorar, de aprender, de entender o meio que ele vive, de entender a sociedade que ele vive, ele vai desenvolvendo moralmente. E desenvolvendo, ele vai aprimorando o seu discernimento, sua compreensão, e, obviamente, ele vai criando mais responsabilidade. É aquele negócio. Tem aquele que erra inconscientemente, que não sabe que está errando. Então, ele está errando. Mas ele não vai ser cobrado da mesma forma que aquela pessoa que já sabe e está permanecendo no erro. Aí quando a gente sabe e erra... Quando você sabe e erra, você vai ser muito mais cobrado porque você tem a consciência. Ou seja, você sabe que está errando. Você já adquiriu um discernimento daquilo. Entendeu? Então, é o que ela fala. Você vai sair das trevas da ignorância até atingir a luz do saber. E aí você, no final, ela fala, você supera a couraça do ego, da questão do eu, a questão do é só meu, o egoísmo, o ego. A gente estudou no capítulo passado o ego e do self, né? Você sai do ego em busca de algo maior, sabendo que para você atingir a felicidade, a plenitude, você tem que buscar algo além. Você não pode se prender a você mesmo, que é a jornada do Buda.
que ela falou lá atrás. E aí você vai se iluminando, você vai tendo mais discernimento, você vai tomando mais consciência, consequentemente mais responsabilidade. E nesse parágrafo que ela fala assim, ó, a vida carnal é incomparável com cessão de amor que faculta o princípio inteligente. O que é o princípio inteligente do universo? Não, amor. É o amor. Não. Deus, né? Ela fala que a vida é incomparável com cessão de amor que faculta ao princípio inteligente do universo qual é o conceito de espírito, segundo Kardec? Deus. Não, espírito. Espírito. Espírito é o princípio inteligente. O espírito é o princípio inteligente. É o eu, somos nós. Lembra lá do curso? Princípio inteligente. Nós somos o princípio inteligente, como espíritos. Tá. Então, o que ela está falando? Que a reencarnação é uma chuva de amor e bênçãos para nós, princípios inteligentes, para nós, espíritos universais que somos, a fim de proporcionar para nós os fatores mesológicos, o que é isso? O ambiente. Proporcionar o meio, a experiência do meio ambiente que vai favorecer o nosso desabrochar, a nossa consciência, o nosso desenvolvimento. Por que a gente reencarna? A gente reencarna para experimentar os desafios da vida que vão, através desses desafios, proporcionar a nós uma melhor consciência, desenvolver essa consciência, esse entendimento sobre nós mesmos, desenvolver o nosso espírito, saindo do ego em busca do self, desenvolvendo o nosso princípio inteligente universal, nosso eu, nosso espírito. Ela é foda, né? Ei, Joana! Ei, Joana! Que menina retada é essa? Entendeu agora? Os capítulos, como é que é o nome? Vamos continuar? Ué, Oi? eu estou aqui do lado do Alexandre. Tá. Me fala uma coisa, como é que é o nome desse capítulo? Esse é o 14, é o responsabilidade de consciência. Moraes. Você lendo dela aí, que vocês lêem junto, e eu vou lendo aqui. Não, Lê, Cristiano. não gosto dele, gosto só de ouvir. Pode falar. A Cristiane hoje vai ler por mim, estou sem o livro. Vou não. Tô péssima na leitura. Demônio. Vou ler não. Então, eu vou ler. A pérola é arrancada do seu claustro a golpes vigorosos de instrumentos que abrem a concha bivalve. Enquanto resguardada no seu santuário, não reflete a pálida luminosidade de que é possuidora. Gente, esse parágrafo aqui, vocês entenderam nada, né? Eu vou te explicar, porque ela fala algumas palavras diferentes aqui. Então, eu vou explicar o parágrafo, depois eu continuo. Ela está falando da pérola, ela está fazendo uma metáfora, comparando a nós, espíritos, né? Como a gente vai desenvolvendo. O que ela fala? A pérola, ela fica presa. Não. Vou mexer. A pérola fica presa na concha. Quando ele fala aqui do claustro, a clausura, prisão, tá? A pérola fica presa lá na concha. E a golpes vigorosos, ou seja, através de ferramentas, de golpes, alguém vai lá com canivete, com qualquer outra, uma faca, vai e abre a concha, quebrando aquela clausura, quebrando a concha bivalve. Bivalve é porque tem duas faces. A concha bivalve, né? Então, quebra a concha. E quebrando a concha, faz ela sair do seu santuário, porque ela presa lá na escuridão da concha, ela não está refletindo a luz.
Então faz ela refletir a luminosidade de que é possuidora, ou seja, quando você abre a concha, a pérola consegue refletir a luz. Então, ela presa, ela tão presa, é o espírito, nós somos essa pérola. E aí a gente reflete a luz. Nós, Só quando a gente desencarna. não é desencarnar. A concha aqui não é. Não. A concha, o claustro é o claustro da ignorância. O claustro que ela fala é. A ignorância, a gente... Isso. A falta de discernimento, a falta de entendimento, a falta de compreensão é a nossa clausura, a nossa prisão. Quando nós quebramos a ignorância e adquirimos consciência, discernimento, compreensão, conhecimento, a gente consegue expandir a nossa luz, refletir a luz, entender e enxergar a luz à nossa volta. A gente sai da escuridão da ignorância. É a pérola. O espírito, conforme ele vai sendo lapidado, como falou ali no parágrafo anterior, do amor, conforme ele vai sendo lapidado pelo amor através das reencarnações, e ele vai aprendendo a amar, ele vai acendendo sua própria luz. Por isso ela fez o comparativo da metáfora da pérola, que ela presa na escuridão não faz nada. Quando você abre, ela vai refletir, ela vai mostrar a sua beleza. De repente a gente estuda assim, porque senão eu nunca ia imaginar aprender. Linda essa metáfora, linda, linda, linda. Você quer dizer? Eu tenho muito chato. De maneira equivalente, o despertar da consciência do ser humano, tá vendo? A consciência, a pérola é o despertar da consciência. Tanto pode suceder em razão de lentas conquistas do progresso, que proporcionam o enriquecimento, como do sofrimento com os seus camartelos de dor e aflição, que impulsionam o ser à realidade do estágio em que se encontra. Ela está explicando a metáfora. Nós somos a pérola, como espíritos, que nós podemos, a pérola, a concha, com o tempo, ela se abre, com o tempo devagarzinho, né? Ou, através das pancadas do sofrimento, faz a gente despertar em nós esse brilho mais rapidamente, despertando a nossa consciência do que é real, do que é certo, levando a gente a enxergar a realidade. A realidade do quê? A realidade da nossa alma, do espírito, a realidade do que há de Deus em nós. Não é a realidade material, a realidade do que realmente somos, da essência divina que temos. Despertar a consciência de que somos seres muito mais do que simplesmente esse corpo material. Que nós vamos chegar. Será que é sobre relações? Porque aí atrás ela fala da consciência moral. Então, consciência moral, né? Ter a consciência de que eu sou, de que realmente eu sou essa luz. E eu sou capaz de espalhar essa luz para o mundo, como Jesus o faz hoje. Como que Jesus consegue amar tanto, fazer tantas coisas, fazer tanto bem, cuidar de tanta gente, cuidar de um planeta inteiro? Porque ele é superior. Por que ele é superior? Porque ele já atingiu esse estágio. A concha dele já se abriu. Isso não é para chegar lá e muito longe, meu filho, ainda. Mas quem está falando que está perto? Ela não está falando isso, ela está falando do processo. Ela está falando desse processo de despertar da nossa consciência, de desenvolver como seres divinos que somos. Durante apenas uma existência física, olha só, olha como é que ela vai explicar isso que eu estou falando. Durante apenas uma existência física, torna-se difícil a aquisição da consciência, que transfere de uma para outra reencarnação as conquistas adquiridas, ressurgindo em nova etapa como tendências, aptidões, reminiscências.
Ó o dom. Reminiscências, o que é mesmo? Reminiscência, algo que você traz lá de trás. Algo que ficou, que você vai trazendo, né? Aqui, ó, ela está voltando àquela questão do dom que a gente falou semana passada. Ah, por que que eu venho com o dom de tocar um instrumento? Lembra de eu falar do piano? Ah, eu vim, desde criança eu tenho facilidade de sentar num piano e eu toco lindamente. Por quê? Ah, é porque Deus falou assim, eu vou dar o dom para esse menino aqui para ele tocar piano. Como se fosse um passe de mágica. Deus faz isso? Não. O menino não veio com esse dom à toa. Não veio de graça. Veio porque ele já construiu esse conhecimento lá atrás, nas outras encarnações dele. Ele vem estudando. Há quantas encarnações ele estuda piano? Há quantas encarnações ele se dedica a treinar, estudar a música, treinar, estudar o piano? Então, nessa reencarnação, mesmo não estudando agora, ele traz a reminiscência. Ele traz a continuação desse conhecimento que ele carrega no íntimo dele. Então, ao longo das reencarnações é que a gente vai... Por isso que a gente cresce. Por isso que a gente desenvolve, nosso espírito desenvolve. Porque em uma reencarnação só não é suficiente para você aprender. Para você despertar para um ser de luz, um espírito puro. Você consegue fazer isso em uma reencarnação? Você acha que Jesus fez isso em uma reencarnação? Eu acredito que não. Claro que ele fez isso mais rápido que a gente, mas com certeza não foi uma reencarnação só. Com certeza, absoluta. Foi várias. Menos do que nós, mas foi várias. Né? Nós é que estamos arrastando. O que faz você acreditar que ele teve menos reencarnação que você? Primeiro, porque ele já está lá, né? Aí você pode falar assim, mas ele pode ter sido criado antes de você. Pode. Mas eu já li no Evangelho, já fala que ele teve uma trajetória reta. Em alguns momentos, agora eu não vou saber lembrar em qual parte do Evangelho, qual parte dos livros, que fala que Jesus teve uma trajetória reta. Ele não teve muitos desvios, ele não estacionou igual a gente fica parado, estacionado ali, temando. Eu acho que talvez porque ele, isso que você falou, ele foi um dos primeiros a serem criados. Então, mas fala no Evangelho... mais direto, o homem lá de fim, entendeu? Não, isso é livre-arbítrio. É a gente que escolhe se eu vou seguir, ou se eu vou parar, se eu vou ficar aqui temando. Então, procura evoluir, estuda, procura melhorar sem temar. Essa é a lei, sem temar. Porque a gente tema, o que acontece? A gente fica temando, a gente fica estagnado. E a nossa evolução para. Quando a gente para de temar e aceita, porque dói menos, aí a gente volta a evoluir de novo. Então, nos estudos, eu lembro no Evangelho, agora eu vou buscar e vou trazer depois. Em alguma parte fala que Jesus teve um caminho muito, muito reto, assim, na evolução espiritual. Ele teve poucas vezes de parar, igual a gente fica amassando barra ali, fica ali temando, errando. Ele não teve muito isso, não. Foi meio diretão. E a gente fica errando, e até conscientemente. Então é isso. Deus quer ajudar a gente a errar. Não você que escolhe errar, não, né? Verdade, Tati. Eu parei de pedir paciência. De sabedoria, mas tá difícil de dar sabedoria nesse cabelo. Quanto mais você pedir paciência, mais ele vai te dar situações para você exercitar a sua paciência. Mas é difícil. Sabedoria é você aplicar o que você conhece. Sabedoria é aplicar o que você aprendeu. Não é de nada. Então, aí Aí eu lembrar. fico o quê? Aí tema, Aí eu temou, parou, estacionou. É só temar que estaciona. Então vai sem temar. Lembra disso. A nova lei agora é na hora que você estiver temando e que ficar sem temar. E se lembrar disso, aí você vai xingar ele. Xingar ele. Isso, vai em frente. Sem temar. Eu vou te ensinar.
Aí, continuando, ó, viu? Ela falou desse negócio das reencarnações. O espírito não evolui de um espírito simples, ignorante, a espírito puro numa reencarnação só. Impossível. Impossível. É inexorável o processo de conscientização do espírito que traz nos seus refolhos as possibilidades do futuro pleno que está destinado. Ou seja, O que é o inexorável? espírito, ele tem no seu íntimo, ele sabe que no seu íntimo existe uma possibilidade dele crescer. Porque isso está na nossa essência, está no nosso íntimo, nos nossos refolhos, as coisas mais íntimas. Mesmo não sabendo conscientemente, instintivamente, a gente sabe que vai ter essa evolução. Até o ateu, na hora do que o bicho pega, ele fala, graças a Deus, né? Porque no íntimo dele, ele sabe da Mas você essência não de viu o Deus. rapaz contando aí que o É? cara era ateu? E virou espírita, né? Eu não sei explicar inexorável, então vamos ao dicionário. Que não se corrompe por pedidos ou súplicas insistentes, inflexível, juiz inexorável, normas, regras, leis ou preceitos inexoráveis, que não pode refutar, inelutável, julgamento inexorável, que se mantém rigorosamente irredutível, ou seja, que não muda. Então, o processo de conscientização é constante, inexorável, não vai mudar. A evolução do espírito é uma lei, imutável. é imutável. Nós sempre vamos evoluir, nós não vamos desaprender, nós não vamos regredir, jamais. Nós podemos terminar e estacionar, mas regredir jamais. Então, nós sempre vamos, isso é inexorável, é imutável, nós sempre vamos crescer e desenvolver. E isso a gente sabe, dentro de nós, instintivamente, na nossa essência, que é assim. Então, se a gente parar aqui, aí na próxima encarnação a gente fica parada onde nós Nunca paramos aqui. vou levar, não, né? Não, a gente vai Aqueles continuar. dois espíritos. Pega lá para mim aqueles dois Por espíritos. isso que a gente sempre cresce. Porque a gente vai, por exemplo, exemplo, aí eu cheguei num ponto de aprendizado da minha encarnação que eu, não quero mais não. Vou ter mágoa. Aí eu tento. Aí eu vou desencarnar. Quando eu voltar, onde eu parei, onde que eu estava ali, vai passar pelas mesmas coisas para eu continuar. Até eu parar de ter mágoa. A hora que eu parar de ter mágoa, eu sigo o processo de novo e volto a se sentir bem. Por que a gente se deprime? Por que a gente fica infeliz? A gente fica infeliz porque a gente sabe que está errando. Por que a gente se deprime? E a gente fica feliz com essa coisa. Infeliz. Quando você fica triste, você fica depressivo, é porque no seu íntimo, você sabe que você está indo num caminho que você já sabe que está errado e você continua insistindo teimosamente naquilo. Então, ali dentro de você tem algo que ele falou nos refolhos do seu íntimo, do seu espírito. Lá dentro você sabe que você está fazendo algo, você sabe que aquilo não é bom mais para você. Isso aí me fez lembrar quando eu comecei, como eu tenho eu escuto. Um dia um amigo espiritual chegou e falou assim, eu estava muito brava. Mas eu sabia que era amigo espiritual por conta do conselho que ele deu. Ele falou assim, a gente trabalhava ainda lá no Clarice. Aí ele falou assim, calma, minha irmã. Para que você está tão desesperada? Não dê brecha a essas coisas, com esses pensamentos que não são seus. Aí eu peguei e falei assim, exatamente, o pensamento não é meu e nem seu, você está cuidando da minha vida também. Então vocês tudo fazem, você, com eles e todo mundo. Aí eu... Tá vendo? Quando foi embora até o amigo espiritual. Tá vendo? Alexandre, você levantou a mão? Só quer dizer, na hora que a gente está temando, né? Seu microfone. Seu microfone. A bateria vai acabar, aí o Marcelo vai abrir o dele, tá bom?
Eu Tá tô bom, saindo da sem loja, eu problema. vou chegar lá em casa, aí eu já ligo de novo. Certinho, Ô, Luciano. Wellington, Oi. nesse grupo, você tem eu adicionado com aquele outro número? Que aí eu vou passar para outro número. Deixa eu ver aqui. Tá. Não, tem não. Não? Então tá. Vou te adicionar Tranquilo. o outro número, Tá. tá? Tem problema não. Aí eu quero falar o seguinte: só da gente perceber que nós temos várias imperfeições, já é um sinal que a gente sabe que nós temos muito para evoluir, né? E quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que tem que aprender, né? E com relação ao que você falou que a gente tem que desenvolver, tem. E tem que conviver melhor com as pessoas ao nosso redor. E aprender que se a gente não aprender nessa encarnação a conviver bem, a melhorar, vai voltar tudo do zero, igual você falou mesmo. Aí você me Não é do lembrou do zero, Tiago. né? Do ponto que parou, né? Isso, aí você me lembrou do Tiago e do Léo. Quando eles começam a agarrar de um, eu falo assim, pois é, na próxima encarnação você quer o quê? Que ele seja seu pai, seu filho, como é que vai ser? Então, se você não quer, meu filho, então vocês tratam de fazer as pazes logo, logo, vocês seguram o caminho de vocês. Aí a coisa melhora. É assim que tem que ser, né? É isso aí, exatamente. Exatamente. Bom, sendo a sua fatalidade a conquista da consciência cósmica, então é fatal que nós vamos ter essa consciência cósmica, essa consciência universal, que vai além do nosso próprio planeta. Tô te ouvindo. Sendo a sua fatalidade a conquista da consciência cósmica, é natural que esse desenvolvimento desse de maneira adequada, esculpindo no cerne cada conquista que o capacita para voos mais audaciosos em direção do infinito. Enquanto na organização somática descobre a necessidade de administrar a máquina de que se utiliza, recorrendo às funções sob o controle da mente, e não ao inverso, como normalmente acontece, esse recurso lhe proporciona um avanço com a ruptura feliz dos laços vigorosos da ignorância. Gente do céu! A gente falou isso hoje no Evangelho, como a Alexandra sempre fala, os estudos se combinam, né? A gente estava falando dessa questão de mente, corpo, alma, espírito e corpo físico, né? Olha o que ela fala aqui. Com a gente, inexoravelmente, imutavelmente, né? A gente vai desenvolver, a gente vai crescer. A gente vai adquirir essa consciência de que somos seres universais, tá? E aí ela fala que a cada conquista, né, que a gente vai esculpindo, ou seja, a gente vai criando, vai adquirindo esses conhecimentos, lapidando em nós, a cada conquista, a cada passo, a gente vai ficando cada vez querendo mais. Quanto mais você adquire conhecimento, quanto mais você adquire, você percebe que você está no caminho certo, mais você quer, você fica numa ânsia de crescer. Você vai experimentando a felicidade com isso. Quanto mais você vai se autodescobrindo, se autoconhecendo, e mais você vai percebendo o que você pode melhorar, mais você vai querendo mais e mais e mais, né? Então você vai ficando mais audacioso, né? Olha só, a gente começou com um estudo semanal, hoje a gente tem 3, percebe? A gente quer mais. Quanto mais a gente adquire e vê que isso é bom, igual o Alexandre falou, essa casa para mim é abençoada, não larga essa casa para nada. Quanto mais ela vê que aqui está sendo um ponto de luz na vida dela, para a família dela, mais ela quer continuar aqui, mais ela quer desenvolver, e mais trabalho vai aparecendo, e mais ideias, e mais a gente vai se conectando com a espiritualidade, que vai inspirando a gente a fazer mais. Para quê? Para a gente ter mais trabalho, para a gente sofrer mais? Não. Para a gente crescer mais e ficar cada vez mais feliz. A gente vai se reequilibrando com a gente mesmo. Quanto mais você faz, mais você vai ficando feliz
mais você vai querendo realizar. Você vende uma coisa hoje, você fica feliz. Então amanhã eu quero vender 2. Aí chega amanhã, você vende 2. Aí você vai ficar mais feliz. Não, amanhã eu quero vender 3. Entendeu? Como é que fala? Audácia. Essa audácia. Essa vontade de querer crescer cada vez mais. Eu dei exemplo da venda, mas isso serve para o espírito também. Quanto mais a gente cresce, mais a gente quer crescer. Engraçado que, assim, não é questão de não querer crescer. Não é isso. Mas existem coisas também que a gente tem que ponderar. Você consegue viver só do centro? Hoje não. Um dia eu vou. Olha, cara, olha o Chico. O Chico dedicou metade ou mais da metade da sua vida na caridade. Ele abdicou de tudo. E aí, o que Deus fez? Deus proporcionou a ele uma aposentadoria cedo, para ele ter pelo menos o básico, materialmente falando, para que eles pudessem dedicar ainda mais. E quanto mais ele fazia, mais ele queria fazer, e ele dedicou uma vida que, inclusive, foi prolongada, a reencarnação dele foi prolongada. Deus permitiu ele ficar mais tempo aqui, porque ele estava nessa busca. E ele conseguiu viver da caridade. Ele conseguiu se permitir e viver da caridade. Quanto mais ele fazia, mais ele queria, ao ponto dele ficar na porta da casa dele, velhinho, doente, beijando a mão de todo mundo, até os lábios sangrar. Perguntaram para ele: mas Chico, você está assim, a situação, você está sangrando, por que você está fazendo isso? É porque eu não dou conta de me curvar. Se eu pudesse, eu beijaria os pés. Falou. Cadê a lógica disso? A lógica disso está nisso que ela falou. Quanto mais você alça no desenvolvimento, mais você quer. E Chico estava nesse estágio. Quanto mais ele se doava para as pessoas, quanto mais ele amava, mais ele recebia bênçãos para a alma dele, não era para o corpo, para a alma. Mas ele queria até chegar a sacrificar, às vezes, o corpo. Né? E ele foi o exemplo que foi. Aí, no parágrafo seguinte, ela fala justamente do corpo. Dessa questão de que, quando você vai entendendo essa evolução, você vai entendendo que para o corpo estar curado, você tem que curar é a mente primeiro. É o espírito, é a alma. E não o contrário. Hoje a humanidade busca a cura do corpo, achando que vai ficar feliz se o corpo estiver curado. Só que a mente da humanidade está muito doente. A mente humana hoje ainda vibra no egoísmo, orgulho, na ambição. A mente humana ainda é muito doente. Está muito doente, não é? Está, porque ela vai se curar. Porque esse desenvolvimento, como ela falou, é imutável. Vai se curar, um dia vai. Então, a mente humana ainda está doente, que reflete no corpo doente. Quantas doenças tem hoje no mundo? Quantas mazelas tem? Doenças novas aparecendo, e pandemia, e Covid, e isso, e aquilo outro. E vai continuar aparecendo. Até a humanidade tomar consciência que é por dentro que ela tem que se curar primeiro. Depois se curar por fora. O telefone toca de lá para cá. O telefone toca de lá para cá. Da mente para o corpo, da alma para o corpo físico. A nossa essência é o nosso espírito, não é o nosso corpo. Quantas vezes as pessoas ficam doentes de tanto que ela vai absorvendo coisas negativas na mente? Quantas pessoas estão em casa com depressão porque só fica vendo notícia negativa? Sério? É o que ela falou. Não é o contrário. É o controle da mente e não do corpo. E não o inverso. Continuando. Toda conquista nova exige adaptação e esforço. E vem o suor, a transpiração, né? Possibilitando identificação com a vida na sua grande finalidade existencial. Desse modo,
tudo quanto antes se afigurava a aflição e prova, logo foi ultrapassado. Logo que foi ultrapassado, converte-se em precioso bem, sem o qual se estagiaria quase que indefinidamente nas faixas do primarismo. Vou explicar. Quando ocorre o despertar da consciência, sabe-se como proceder, como fruto da análise das circunstâncias e dos benefícios ou prejuízos que as decisões podem proporcionar. O surgimento da responsabilidade em torno dos atos morais constitui um patrimônio de incontestável significado, auxiliando na escolha dos programas e das realizações mais propiciatórias à harmonia e à saúde integral. Continua. A dor é sempre uma companheira não desejada, porquanto aflige com suas sensações e emoções perturbadoras. No entanto, muitos golpes do sofrimento apresentam função psicoterapêutica para o espírito, porque o ajudam a despertar para a realidade de ser imortal que é, embora transitando num invólucro material, sempre de efêmera duração. Enquanto mergulhado no oceano celular, um certo adormecimento mental, enquanto mergulhado no oceano celular, um certo adormecimento mental em torno do seu significado e grandeza, impede-o de realizar os esforços imprescindíveis ao grande logro da libertação. É nessa fase que a dor exerce o seu papel significativo de romper-lhe a carapaça do obscurantismo e conduzi-lo às origens espirituais, demonstrando-lhe a fatalidade da morte e do retorno ao grande lar. A centelha do discernimento que jazia encarcerada de imediato aumenta a capacidade iluminativa e o combustível do amor como do conhecimento revigora, contribuindo para o mister a que se destina. A compreensão, portanto, dos desafios existenciais do período de aquisição da consciência é grandioso auxiliar para a tolerância e a compreensão dos estágios em que outros ainda se encontram, tornando mais fácil a dádiva do perdão, o ouvido aos ressentimentos, ouvido aqui com L, tá? Olvidar, ignorar, aos ressentimentos gerados pelos conflitos de relacionamentos de competições humanas. O lado imediatista da luta terrena cede, então, lugar a uma ampla área de conquistas que se vão adquirindo mediante a fraternidade e o auxílio recíproco, porque ninguém consegue desvencilhar-se dos liames do passado sem o contributo da solidariedade do seu próximo. Gente do céu, como é que essa mulher consegue ir lá na essência, no íntimo da sua alma? Olha só, vamos lá no início. Primeiro ela falou, né? Crescer é inexorável. Desenvolver, todo mundo vai. E que, às vezes, o sofrimento são ferramentas para adiantar esse crescimento. Lembra da ferramenta lá na concha, na ostra, né? Que é o sofrimento, a faca, quebra, que abre, que causa dor, causa sofrimento. Então, o sofrimento vai vir através de uma ferramenta sagrada. E essa ferramenta é que faz com que a gente desperte para o crescimento, para a evolução moral, consequentemente, evolução espiritual. Se chama dor. A dor que, num primeiro momento, nos faz enxergar sofrimento, dificuldade, nos faz enxergar coisas ruins, num primeiro estágio, é ela que lapida a nossa alma
e faz a gente compreender melhor o que está acontecendo com a gente e com quem está ao nosso redor. É através dessa adaptação e esforço, a gente quer crescer. Eu quero sair da minha zona de conforto. O que é a zona de conforto? Estou confortável, do jeito que eu estou temando, estou parado. Enquanto eu estou temando, eu estou parado, está confortável. Está de boa, mas vai acontecer algo para quebrar essa ostra minha dessa zona de conforto. Deus vai fazer algo que é essa zona de conforto. De uma forma ou de outra. Aí, eu não vou nem temar, não vai ter jeito mais. Não vai adiantar eu temar mais. Eu vou ter que fazer algo que vai exigir o quê? Esforço. Vai exigir esforço, Só que não vai adianta exigir nada. adaptação da minha parte íntima. Exato. Só que não adianta nada também você fazer várias coisas, porque você precisa sair da sua zona de conforto, e acabar não fazendo elas bem feitas, porque você está fazendo, porque você precisa fazer tudo de uma vez só. Quando se fala em evolução moral, Thiago, quando se fala em trabalhar nosso íntimo, você não consegue fazer nada pelas metades. Sabe? Trabalhar a moral não é igual quando você está fazendo um trabalho qualquer. Você, eu vou fazer isso aqui, eu vou lavar esse copo. Vou lavar mais ou menos, enxagar rapidinho para ficar livre. Você não consegue enganar você mesmo. Eu Entende? sei disso. Então, quando você está trabalhando o seu íntimo, o seu eu, não tem como você se enganar. Então, não adianta você achar que você vai fazer 1000 coisas e isso está te fazendo alguma benfeitoria. Não está. Então, você não se engana. Você está enganando, você está achando que está se enganando? Não está. Não, Percebe? você não entendeu o que eu falei. Eu não vou explicar agora. Nós queremos entender o que você está falando. Aí. Não, não foi nesse sentido. Na reforma moral, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: na reforma moral, desculpa, não tem como você fazer mais ou menos. Reforma moral, você faz ou você não faz. Simples assim. Então, por isso que ela fala do esforço, da adaptação. Por quê? Por exemplo, eu estou impaciente. Eu quero aprender a ter paciência. Ou eu vou trabalhar esse esforço, eu comigo mesmo, para aprender a compreender o próximo e ter mais paciência. Ou não. Ou eu vou ficar ali estressado, e vou ficar ali, vou pôr na culpa em Deus, no outro, que é o fulano que fica me testando. Eu só vou melhorar a minha paciência. Vou nem dormir de novo hoje. Mas isso é importante, tá? Que você está trazendo para você. Eu só vou melhorar a minha paciência quando eu trazer para mim. Quando eu tirar a responsabilidade do outro, trazer para mim. O outro faz o que ele quiser, é ele com a consciência dele. Eu tenho que trazer para mim. Aí eu vou começar a despertar. Quando eu entender que o negócio não é com o outro, é eu comigo mesmo, quando ocorre o despertar da minha consciência, não é a consciência do outro, a minha consciência, eu vou entender, sabe-se como proceder, fruto da análise das circunstâncias, dos benefícios ou prejuízos das decisões que elas podem me ocasionar. Eu vou começar a entender que, então eu entendi, que se eu for para a direita, esse caminho da direita, lá tem um buraco, eu vou tropeçar, vou quebrar os dentes, não, manter a boca no chão, quebrar os dentes. Entendi. Então, significa que eu tenho que desviar do buraco para não quebrar os dentes. Então, eu adquiro uma consciência, um entendimento melhor daquele caminho que eu vou seguir. Ou então eu vou para a esquerda. Vou parar de temar, vou para a esquerda. Mas aí eu posso quebrar a cara no muro.
Mas aí eu posso aprender que existe uma forma de eu contornar esse muro, ao invés de ficar batendo cabeça. Às vezes, se eu subir o muro, eu vou parar de sofrer dor de cabeça, ficar batendo a cabeça nele para tentar atravessar. Porque o muro é rígido, eu não vou quebrar ele. Então eu tenho que subir, pular ele ou atravessar de outra forma, dar a volta. Para de temar de bater a cabeça. Aí o que acontece? Conforme eu for adquirindo essa consciência, esse entendimento do meu caminho, eu comigo mesmo, eu vou me superando e vou adquirindo gosto. Nossa, que legal, então é assim que eu tenho que fazer. Assim eu vou ser mais feliz. Assim eu vou sofrer menos. Se eu parar de ficar batendo a cabeça no muro e achar como que eu posso pular ele, dar a volta, eu vou ser mais feliz, não vou sofrer tanto. Aí ela fala, por isso que a dor é sempre uma companheira, não desejada, porque nos traz as aflições, as perturbações, porém, muitos golpes desse sofrimento têm uma função psicoterapêutica. Agora eu vou entrar num ponto que me veio, na hora que eu estava lendo, veio uma inspiração para mim. Nem sei se é meu isso. Percebe que quando a pessoa está no sofrimento, é que ela desperta a alma dela? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ó. Vou citar meu pai. Meu pai é uma pessoa muito rígida e tem uma certa dificuldade em aceitar o erro do outro. Então, aquela pessoa rígida. Você, quando a pessoa erra perto dele, ele não aceita. E tudo que refere à espiritualidade, a Deus, ele tinha uma certa dificuldade de aceitar. Isso não existe não, isso é bobeira, né? Não. Aí, quando ele já passou por vários problemas na vida dele, ele já tomou várias pancadas, ó, as pancadas na ossa, várias, ultimamente. A última foi a da Covid, que ele ficou internado e quase morreu. Quando ele estava no processo da doença, da Covid, teve 70% do pulmão, que ele viu que ele estava realmente, a realidade dele estava para morrer. De repente, ele me chamou, porque ele queria participar do Evangelho, ele me pediu perdão, ele queria se conectar mais a Deus e às pessoas, ele se enxergou mais tolerante. Ele, inclusive, falou que queria frequentar uma casa espírita, porque ele se julga ateu, ele não gosta de religião, mas das religiões, a que ele mais se identifica é com o espiritismo. Chegou a mesma cogitar a possibilidade de frequentar uma casa espírita. Mas só cogitou, entendeu? Cogitou. Mas Gente, naquele momento de sofrimento, isso que eu quero chegar. Esse ponto que eu quero chegar. Você lembra que teve até uma vez a casa do Alexandre, que eu falei, gente, não tem clicando porque eu estou indo para o centro. Vocês lembram disso? Uhum. Agora, o que aconteceu? Então, passando por uns problemas, entendeu? Até sábado, já tem já uma semana que ele está passando mal, sábado, ele foi me buscar no serviço, pode brincadeira, chorando. Chegou lá, eu falei, o que aconteceu? Eu falei, seu pai dele morreu. Imaginei isso, falei, o que aconteceu? E ele falou assim, Tatiana, eu estou escutando vozes desse jeito. Estou escutando vozes, me deu tempo lá no serviço, falando para eu sair, e o meu coração disparou, eu achei que eu ia morrer, eu acho que deu uma crise de ansiedade. Sim, parece. Entendeu? Porque aí ele se preocupou com morte, não sei o quê, e escutava voz, e chorando só saiu, eu peguei, né? Não, estou nervoso, estou cansado, respira, né? Respira. As coisas que para mim não resolve respirar, não, mas para os outros respira grande. Aí ele foi acalmando. Aí agora ele já quer estudar. Tá vendo? Ele já quer, e quando você vê, ele nem vinha, agora ele já vem, igual na sopa. Toda quinta ele vem. Aí muito tempo, que aí na sopa ele passou mal aqui de novo. Aí ele ficou bem, sabe? Aí a gente veio para a sopa, então chegou uma cedo, ele acordou cedo, não, a gente tem que ficar sopa, chegou aqui, de repente ficou muito quieto, eu olhei para você passando mal, aqui, aí, tá bom, não,
Aí o senhor pegou, olha, nós olhamos e você fala, não, vai melhorar. Beleza. Na hora que eu vi, eu já estava sentada aqui. Você gosta de pegar minha bolsa para mim? Na hora que eu vi, ele estava dentro da sala, sozinho. Aí eu olhei, aí eu só assim, cadê o João? Falei, tá lá dentro. Aí tava a dona Neném aqui, aí a dona disse, vou lá conversar com o João. Aí ela entrou e ficou aqui no salão conversando com ele. E o Bruno também percebeu que ele não estava bem e desceu ele. Aí o mentor do céu veio para dar um passo nele. Aí o mentor do céu falou, olha, você tem que estudar, tem que bem participar do estudo. Ontem estava doidinho, pessoal, você vai participar do estudo de sessão. Comece a estudar, que você tem, sabe? Falou, ó, vem no estudo, você vai fazer um tratamento. Conversou com ele, falou que ele tem que estudar. Ontem eu estava doidinho para ver. Só que, infelizmente, como eu não vi, ele não quis vir. Porque ele ainda não se sente seguro, né? Entendeu? Você vai precisar vir para você Entendeu? estimular ele Aí eu aqui. falei, ó, estuda, vê como é que é. Hoje ele já participou do estudo. Ele entrou. Entendeu? Ele não quis vir. Eu falei, então vou te mandar. Eu achei que ele nem ia entrar. Ele entrou. Entendeu? Ele entrou. E Mas aí, ele você vê, com a dor. viu? É a famosa frase. Não vai pelo amor, vai pela dor. fatalmente. E por que eu vim vai ou vai? Também? Por causa do Vinícius. Foi quando venceu aquele coisa, eu vim. E engraçado. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu já percebi. Toda vez que eu saio da minha... Wellington, boa noite. Oi? Chuta barraca. A Alexandra tá pedindo pra você mandar o link naquele telefone que você adicionou. Tá, vou mandar para ela. Pode Ok, mandar. obrigado. Toda vez que eu saio ali, tá? Eu perco ali a primeira, isso é cachorro na minha cara. É impressionante. Acontece alguma coisa comigo isso. Ou se não, é que eu sou filho. Ou se não, acontece alguma coisa com a minha mãe. Não adianta. E eu tenho. Temo. E eu temo. Aí, gente, olha só. Nessa fase que a dor exerce o seu papel significativo de romper a carapaça obscura, romper a ignorância, trazendo a consciência, né? A dor quer um lugar, o melhor lugar para você enxergar a alma das pessoas. Não é centro espírita, não é igreja, não é na casa da pessoa. Sabe qual é o melhor lugar para você ver a alma das pessoas? A essência dela? Vai no hospital. Lá no hospital, a hora que ela está lá, no sofrimento, que ela está lá prestes a desencarnar, que o bicho está pegando, ali ela tem uma clareza de consciência. Ali ela arrepende, ali ela consegue perdoar mais fácil. Ali, pode ver, a maioria das pessoas que estão no momento final, nos últimos minutos, ou nos momentos derradeiros, quero pedir perdão para o meu filho, quero pedir perdão para minha esposa. Percebe? Nessa hora fica fácil perdoar, porque nessa hora não tem o ego atrapalhando. Nessa hora ele está acendendo realmente a essência dele. Só que às vezes, Essa consciência. Aí já é um pouco tarde, né? Sim, tarde Porque- nesta reencarnação. Porque já deveria ter feito isso antes. Aí na hora que tá lá na beirada, quer pedir perdão. Aí o que vai acontecer? Vai chegar lá É e vai a pedir para mesma voltar para as pessoas, para ter oportunidade É a de novo. mesma coisa quando eu falo. É a mesma coisa quando eu falo em relação a pai e mãe. Fala mais as coisas enquanto eles têm vida. Porque na hora que eles fechar o olho e for para lá, não adianta ficar chorando e falando, eu poderia ter cuidado da minha mãe, eu poderia ter minha mãe que agora eu não tenho. Uai, por que você não fez isso enquanto ela teve vida? Fala, Alexandre. Pode abrir seu microfone e falar. Em primeiro lugar, ô Tati, Foi. isso que você contou agora me provou que eu não estou mistificando, né? Eu pensei que eu estava doida também. Eu não estava mistificando.
E esse negócio que o Wellington comentou, é porque eu tô com a mão levantada já tem um tempinho, é por isso que eu tô revoltando atrás no que eu tô falando. Peraí, gente, tem uma cachorra brigando, quer comer meu biscoito. Outra coisa que eu queria falar, Wellington, você estava falando, eu acho que era do seu pai, na hora que eu abri, peguei pela metade, mas eu acho que era do seu pai que você estava falando, né? Do sofrimento dele, que depois ele mudou. No primeiro parágrafo do nosso estudo, no primeiro ou no segundo, falou justamente isso, que a gente vai se evoluindo nas reencarnações ou pelo trajeto natural ou pelo sofrimento, né? Pela evolução natural ou pelo sofrimento. Foi o que disse aí, não foi? Isso. Não sei se foi no primeiro, não foi no primeiro, não, mas no começo falou isso, sim. Uhum. No final da primeira página. Foi. Beleza. Aí, ela fecha essa parte, até onde eu li, que falando que aí você começa a tomar consciência e aí você percebe que você passou por aqueles caminhos. Aí você olha para as pessoas que estão errando, e você vai lembrar que você também errou, igual aquela pessoa. Você às vezes foi intolerante, você às vezes foi impaciente, você também era cego. E ao invés de olhar para a pessoa julgando, como você já atingiu um outro patamar, já passou por aquele processo, você olha com compaixão. Você passa a compreender melhor o outro, tolerando e julgando menos. Ah, eu também cometi esse erro. Quando alguém comete um erro que você já cometeu, você não julga. Você não julga da mesma forma. Você compreende melhor. Então, ao crescer, você começa a olhar no outro com compreensão. O cara fala aqui, ó. O período de aquisição da consciência é grandioso auxiliar para a tolerância e compreensão dos estágios que os outros ainda se encontram. Se eu passei por aquele erro, eu sei como é complicado, desafiador. Quando a pessoa está passando, ao invés de apontar o dedo, eu vou ter tolerância, eu vou querer ajudar. Não, eu sei como é que é. Vem cá, deixa eu te mostrar. Não é assim. Por isso que Jesus nos ama tanto. Tudo que a gente passou, ele já viveu, já sabe. Ele sabe que a gente vai bater cabeça. E ele quer apenas nos ajudar a superar. É o que vai acontecendo. É igual quando você olha para um filho. O filho, às vezes, dá... Aí você lembra, nossa, quando era da idade dele, eu fiz isso. Não, vem cá, meu filho. Não é assim. Em vez de você julgar, apontar ele, querer prender ele, bater nele, você vai lembrar que você fez. Aí você vai lá com compreensão, vai querer conversar com ele. Né? Você vai usar da sua evolução que você já adquiriu para ajudar a auxiliar. E aí, ao invés dessa visão imediatista da luta terrena, que ela fecha esse raciocínio aqui, né? Ao invés de enxergar, nossa, tudo é difícil, quanto sofrimento tem na Terra, e a gente falou isso no Evangelho hoje, quanto sofrimento tem na Terra, quantas lutas, nossa, só tem maldade na Terra, você para de enxergar nessa visão de uma encarnação e passa uma visão mais ampla, fala, não, isso é só um processo. Tanto sofrimento existe só para nos ajudar a melhorar. Não é maldade, não é castigo de Deus, é oportunidade de aprimoramento. Através da dor, porque a gente escolhe a dor, porque a gente é teimoso, ao invés de escolher o amor. Como disse, eu escutei em algum lugar, você ama a dor, que é teimoso. Então vai, sem temar. Sem temar. Aí, para concluir, viver de maneira consciente a respeito da finalidade existencial da jornada terrestre constitui um grande desafio para o ser humano, que, ao conseguir, avança com decisão no rumo certo, sem tergiversação. Olha essa palavra. Tergiversação. Deve ser desvio, né? Vamos ver. Tergiversação. Que palavra difícil. Por que eu acabo falando?
Ação e perversão. Subterfúgio, desculpa evasiva, sabe? Sem desculpa, sem desvio, tá? Joana, colabora. Põe Então, os mais fácil. Quando a gente Como é que é o tem- nome quando a dessa gente palavra tem mesmo que você falou, Wellington? Por favor, que eu não escutei direito. Tergiversação. Você escutou, né, Cris? Não, sem comentário. É Marcelo. sem desculpa, É, sem querer desviar. Ô, Marcelo, ela fica falando esses palavrão que a gente não entende, aí fica complicado. Faz. E nas marcas morais, a selfie, que eu pensei que era aquela coisa linda que a gente faz. A selfie é outra selfie. Né? Exatamente. Ou seja, quando a gente está no rumo e está consciente que a gente está no rumo certo, a gente não quer desculpa, não quer desvio, a gente vai e faz. Porque aquela frase, né? Muito usada hoje, né? Quem quer, acha um jeito. Quem não quer, acha uma desculpa. Percebe? Sem tergiversação, sem desculpa, sem desvio. Vai naquele caminho, você vai e faz. Finalizando, empreendido o tentame de ser feliz, os antigos impedimentos diminuem de significado e a existência se alcandora com a luz sublime do amor conforme Jesus o viveu e ensinou a introjetá-lo na mente e no coração. Empreendido o tentame de ser feliz, ou seja, conquistando a felicidade, né? Essa ação trazendo realmente a felicidade, aqueles antigos entraves, impedimentos, para de ser tão grande, os obstáculos que a gente antes enxergava como sendo um problemão, deixa de ser grandes, né? Perde, diminui o significado, e a existência se alcandora, se ilumina com a luz sublime do amor, conforme Jesus o viveu e ensinou a introjetá-lo na mente e no coração. E a gente passa a enxergar com a luz do amor, conforme Jesus viveu, entendendo ele no nosso coração e na nossa mente. Irradiando, é a pérola que passa a brilhar. Caraca, que lindo que é, que lindo. Esse livro é lindo demais. Esse livro é lindo demais. Que vergonha. Dá mais não. É muito bom errar sem saber. Eu tenho uma curiosidade. Fala. Eu queria saber, a Joana, ela tem tanto assim, conhecimento, tanto entendimento, que a gente percebe que é uma coisa assim, numa pessoa não tem capacidade de, numa encarnação, ter tanto conhecimento, é claro. Mas assim, tá certo que ela escreveu esse livro em espírito. Mas eu fico pensando, será que quando a gente está em espírito, a gente lembra de todos os conhecimentos que a gente teve para trás? Porque ela tem um linguajar tão apurado, né? Tão bonito, tão... ela tem tanta inteligência, tanta maturidade nas palavras que ela fala. É difícil entender isso, não é? Aí você enxergando realmente a superioridade evolutiva dela, né? Que ela realmente está alguns patamares à nossa frente. Você vê que... Aí, lembra quando a gente estudou lá no curso de mediunidade para você analisar a forma e o fundo? Aí você vai na forma, a forma está impecável. O linguajar dela, a beleza com que ela fala, a beleza com que ela disserta as ideias dela é impecável. E aí, no fundo, fala muito com poucas palavras. Mesmo que ela use palavras bonitas, palavras difíceis, ela fala... Se você pegar um parágrafo desse, dá para a gente fazer um estudo de um mês. Num parágrafo, não é?
traz uma quantidade de informação. Aquele parágrafo lá que ela está falando, que ela fala assim, princípio inteligente do universo, que aí você vai lá em Kardec, que ele fala, o que é o princípio inteligente? É o espírito. É profundo, muito profundo e complexo. De um simples parágrafo, ela fala de uma vida inteira espiritual. Alexandra, a gente lembra, assim, o que a gente tem de conhecimento, por quê? Porque quando a gente desencarna, a gente está livre dessa matéria que prende algumas coisas que o nosso cérebro ainda não entende. Então, quando a gente desencarna, a gente lembra de tudo. Aliás, tudo aquilo que é permitido ser lembrado, porque tem coisas que não tem mais necessidade de ser lembrada ou não precisa ser lembrada. Então, a gente vai lembrar aquilo que tem necessidade de ser lembrado. Conhecimento lembra. O conhecimento a gente não perde. Mas é muito, gente, é muito grandioso. É muito. Presta atenção para vocês verem, é muito grandioso. É muito. Olha, muito. No final da página 94, ela fala isso aí que você perguntou, ó, que durante apenas uma existência torna-se difícil a aquisição da consciência, que transfere de uma para outra reencarnação as conquistas adquiridas, ressurgindo em nova etapa como tendências, aptidões, reminiscências. Ou seja, que você vai levando esses aprendizados para frente. Para você ter uma ideia, Alexandra, tem uma história que eu conheço, que agora eu não lembro quem é que contou e onde que foi que eu ouvi. Que tinha um espírito que ele estava encarnado, mas nessa encarnação ele não era médico. Mas toda vez que ele dormia, ele trabalhava como médico. Por quê? Porque ele tinha esse conhecimento de outra encarnação. Então, no momento do sono, no desdobramento dele, ele conseguia vir falar no corpo dele e tratar das pessoas como médico. Isso se aprendeu no curso de mediunidade, a gente falou sobre isso quando a gente estava estudando sonambulismo. Era um jovem isso. Que durante o sonambulismo dele, ele conseguia diagnosticar as pessoas. Isso. E aí tinha um outro espírito que dava o remédio. Ele tinha o conhecimento para diagnosticar. Em sono, ele conseguia trazer o conhecimento espiritual dele para poder diagnosticar. E aí a mediunidade sonambulismo, porque o outro espírito que trabalhava com ele, que falava para ele quais eram os medicamentos que ele tinha que dar para a pessoa. Então, quer dizer, olha só, que quando a gente dorme, tudo que a gente já sabe vem à tona. Porque é a consciência espiritual. Né? Aí a gente acorda e esquece. Aí, top. Entendeu, Alexandre? Porque encarnado a gente sabe, a gente percebe, né? Igual, por exemplo, igual você contou a história do piano. Eu toco piano e eu não tenho letra, não tenho nada, eu vou de ouvido. Eu toco de ouvido, tudo que eu toco é de ouvido. Então eu sei que eu já toquei piano em vidas passadas. Igual eu tenho coisas médicas, eu gosto também, plantas naturais, isso é coisa de passado, gente. Mas isso que me assim, ficava pensando, gente, como que a Joana, em estado de espírito, tem tanta lembrança de tanto conhecimento, sabe? Porque ela é muito mais evoluída do que a gente imagina. Certeza, porque ela já está lá na frente, né? E aquilo que você falou também, Wellington, que você falou que a gente, quando vai fazendo alguma coisa que a gente percebe que a gente evoluiu já e aquilo está errado, é verdade, é muito verdade isso. Pergunta para a Tati aí, se ela não conversou, às vezes, alterada com alguém do serviço dela, porque isso aconteceu comigo hoje, que depois ela não ficou chateada, pensando, não precisava ter falado tanto assim, aí eu podia ter sido mais tranquila, eu podia ter sido mais paciente, mais calma, eu tenho certeza que aconteceu com ela o que aconteceu comigo. E aí, tem também
Eu só vou contar um caso para vocês aqui, para vocês entenderem. Na segunda, e tem aquela coisa do íntimo também, sabe? Tem aquela coisa que você sabe lá no fundo que não está certo, mas você ainda briga contra você mesmo. Na segunda-feira eu fui sair do centro e eles pegaram a marmita lá para distribuir. E aí, mas estava uma marmita cheirosa, Wellington. Eu estava morrendo de fome. Eu falei assim, eu queria tanto pegar uma marmita dessa. Aí o Roberto pegou e falou assim, pega uma marmita, leva para você. Eu falei assim, eu vou ficar... Não quero não. Não quero não, porque... Espera um pouquinho, Sheila. Não quero não, porque eu fico com pena. Eu fico pensando naquele pessoal na fila desde as 4 horas, esperando uma marmitinha. Eu vou comer, eu não preciso disso, não. Tem muita comida lá em casa. Pode deixar que eu vou comer comida lá de casa. Aí o Roberto falou assim, para com essa bobeira. Gente, eu não estou fazendo uma crítica negativa, não, tá? É só mesmo porque tem a ver com o nosso assunto. Aí o Roberto falou assim, para com essa bobeira, tira isso da sua cabeça. Acho que até a Tati estava perto, escutou. Tira isso da sua cabeça, para de bobeira. Come, pronto, acabou. Aí eu peguei e falei assim, então vou levar para mim. Pronto, levei. Gente, eu vou falar para vocês, eu comi essa marmita, mas depois que eu comi, eu ficava assim, ai meu Deus, por que eu fui comer essa marmita? Uma pessoa a mais eu poderia ter ajudado na rua, por que eu fui fazer isso? Então a gente, no fundo, sabe o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Eu liguei para o Roberto e falei assim, bandido, nunca mais eu pego marmita no centro. Isso aí é o exemplo desse capítulo. Você falou, Alexandra, é a prática desse capítulo. Por quê? Por que você ficou assim, essa dor na consciência? Porque você já conseguiu despertar esse entendimento. Porque você despertou esse entendimento que você comendo, mesmo tendo comida dentro da sua casa, está tirando da boca de alguém que não tem. Entendeu? Ele não despertou. Não é julgamento aqui, é análise do fato. Exatamente, análise. Certo, e tá mesmo. Para ele tá certo. Para ele tá tudo bem. Mas para você não tá, porque você já atingiu uma consciência dessa realidade que ele ainda não tem. Então, é isso. Quanto mais a gente vai tomando consciência, mais a gente vai trazendo responsabilidade para nós. Alexandra. Oi. Agora eu vou pegar no pé do Marcelo, porque ele fica comendo bolo, pode ter bolo para mais alguém. Olha, ele tá comendo, ele já comeu bolo, ele já comeu biscoito, ele tá comendo, agora ele fez uma comidinha tão cheirosa, nossa senhora. Marcelo, você tem que deixar o bolo da dona Claudete para as crianças, viu, Marcelo? Não. O celular dele acabou a bateria também, mas ele tá ouvindo, ele tá falando assim para você. O que você... Fala para ela fazer leitura também. Você fazer leitura, olha aí, mandou você ler também. Chumbo trocado não dói, né? Gente, vamos encerrar. A gente já estourou o horário e muito aqui. Vamos encerrar. Sim. Alexandra, faz a oração para nós, encerramento. Faço sim. Senhor Jesus, agradecemos muito a oportunidade, Senhor, deste aprendizado da noite de hoje. Agradecemos a companhia dos nossos irmãos desencarnados, a equipe que nos acompanha nesse aprendizado, aos irmãozinhos necessitados que também estão junto acompanhando o nosso estudo, e acima de tudo, a nós mesmos, Senhor. Como somos gratos por tanto aprendizado que aprendemos com essas lições divinas e maravilhosas de Joana e do Chico e do Divaldo, que tanto nos auxiliam no dia a dia, em nosso trabalho, em nossa família, que possamos sempre estar junto a esse aprendizado, que cada semana seja uma gotinha de água dentro de um copo, que possamos enchê-lo no mais tardar. Uma gotinha de aprendizado, uma gotinha de conhecimento, e que possamos passar isso aos nossos irmãos que estão próximos a nós, aos nossos familiares e também aos mais necessitados. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Não esquecendo, Senhor, tome conta dos países que estão necessitando do teu amparo. Não nos abandone em momento nenhum, em especial aos que mais precisam nesse momento. Que assim seja.
Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz nesta vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Compadeça-se de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração, que ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Que Jesus ampare e abençoe essa semana de vocês com muita luz, com muita paz. Que assim seja. Que assim seja. Que lindo. Gratidão, Alexandra. Obrigada. Gratidão a todos por participar desse estudo maravilhoso. Ó, Jesus eu estou abençoe. feliz, viu? Muito feliz. Feliz de poder acompanhar esse estudo com vocês e mais ainda, viu, Tati? Feliz porque você não tem noção. Às vezes eu passo um recadinho, o tanto que eu fico me torturando. Eu sei como Me é. tor- Eu me torturo sempre. Eu fico falando assim, sua burra, por que que você foi abrir essa boca? Fecha essa boca, fica calada. Sabe? Eu fico me culpando. Então, assim, fico feliz que eu não estou errando, né? Então, tá, gente, muito obrigada pela paciência, pelo cai energia, cai bateria, volta bateria, anda de carro, chega de carro, tá jantando, tá saindo